E chegamos à reta final do ano. Como estão os preparativos para as celebrações por aí? E os planos? Você já fez os seus? É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou Cássia Tojal, mais um oitava do Movimento 8 Elementos. Eu sou arquiteta e faço especialização em Feng Shui e Neurociência Aplicada à Arquitetura. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se o conteúdo fizer sentido para você, se inscreve no canal, deixa seus comentários, compartilha insights. Nós, o grupo, tem se empenhado muito para trazer um conhecimento que possa contribuir para que você viva com mais equilíbrio, bem-estar, harmonia, enfim, mais alegria, né? Nesse momento, no final do ano, é muito comum que a gente faça a listinha dos objetivos para o próximo ano, né? E eu acho isso fabuloso, eu acho muito importante que a gente tenha novos objetivos, novas metas. Mas, infelizmente, eu tenho uma má notícia para nós, né? Vou compartilhar porque para mim também foi quando eu percebi isso. Querer não é suficiente, né? A gente precisa decidir e precisa de muita gana para sustentar essa decisão. O que isso significa? Significa que não é suficiente você saber o que você quer. É importante saber por que você quer, para que você quer, quando você quer e como você quer. Quando a gente começa a esmiuçar, a aprofundar, né, os detalhes, né, essas características desse novo desejo, desse novo sonho, objetivo, meta, como queira chamar, é muito importante que tenha todos esses braços, porque do contrário, a gente espana, a gente desliza. E eu falo a gente porque isso acontece comigo também. No cenário que a gente tem hoje no Brasil, né, o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, o Brasil está entre os países com os maiores índices de burnout no mundo. É um quadro muito, muito alarmante. Então, mais do que nunca, é importante que a gente fale de bem-estar. E mais do que nunca, é importante que a gente fale dos nossos ambientes como um verdadeiro instrumento de apoio para essa saúde, sabe? Para essa qualidade de vida. O cérebro, um dos objetivos principais do nosso cérebro, e assim, de uma forma muito resumida, é nos manter vivos, é a sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para nos manter vivos, para nos fazer sobreviver, usando sempre o mínimo possível de energia. Lógico não. Voltando. Quando nós somos criança, o cérebro está se formando. Então, todos os estímulos que a gente recebe, tanto ambientais quanto das nossas relações, eu falo pessoas ao nosso redor, vão estimulando o nosso cérebro para ir fazendo as conexões neurais. Aquelas que não fazem sentido, ele descarta muito rápido. É que nem naquele filme Divertidamente 2. Se você não assistiu, fica aí um dever de casa muito prazeroso. É super maneiro essa animação e vale a pena. Então, ele está fazendo conexões e ele vai descartando. Mas ao longo do tempo, enquanto o cérebro vai amadurecendo, essa capacidade, é como se ele ganhasse uma certa rigidez, né? Ele se transforma, mas para ele se transformar, quanto mais velhos nós somos, ele precisa um pouco mais de estímulo, tá? Então, isso fala um pouco da neuroplasticidade, talvez você já tenha ouvido falar desse termo, né? Mas a neuroplasticidade, de uma forma muito resumida e muito esdrúxula, tem a ver com a nossa capacidade de moldar e criar novas conexões. Não é impossível, de fazer isso depois de adultos, depois que o cérebro está totalmente formado, o que acontece lá pelos nossos 20 e tantos anos, né? Por isso já ouviu aqueles termos, principalmente quando a gente fala de educação infantil, o adulto que tem o cérebro maduro, a criança ainda não tem o cérebro totalmente formado. É sobre isso, né? O cérebro está formado e a gente tem a possibilidade de criar novas conexões, de criar novos caminhos neurais, mas precisa de estímulos diferentes. E é aí que o ambiente entra. E também
o poder daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente fala, para corroborar com uma decisão nova ou um sonho novo que a gente quer. Deixa eu tentar clarear um pouquinho, que talvez tenha ficado um pouco teórico demais. Quando você toma uma decisão, né, você tem um desejo e você transforma esse desejo numa decisão. Você vai seguir. O ambiente ele pode ter características, símbolos que te aproximem, te convidem para se manter no caminho para a conquista, para a realização daquele sonho, tá? Só que aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente fala, também é super importante. Porque, de novo, eu acho que eu já falei isso aqui. O cérebro, ele não diferencia a realidade do imaginário. E ele vai sempre trabalhar com a ideia de que tudo que você fala, tudo que você pensa é uma realidade. Então, se você está dizendo que a sua vida está difícil, a percepção que o cérebro vai te trazer... Eu falo como se fossem duas coisas separadas, mas vamos lá. A título didático, vamos seguir dessa forma. Voltando. Me perdi. Volta. O cérebro... deu branco. Tá. Corta. Neuroplasticidade. Lembrei. Eu estava falando sobre a questão da palavra, aquilo que nós falamos para nós mesmos, né? Porque o cérebro ele ajuda a manifestar, né? E essa manifestação, eu estou falando até num sentido de percepção. Quando a gente toma uma decisão, tem uma parte do nosso sistema nervoso, uma parte do cérebro, que ela é acionada, trazendo a nossa percepção para aquilo que está relacionado à decisão. Por exemplo, você decide comprar um carro de uma cor diferente que você não vê na rua. Você decidiu. De repente, tudo que você vê na rua é aquele carro, aquela cor, passando 1 milhão de vezes na rua. Entende? Há um tempo atrás, eu estava numa conversa e um pouco chateada com umas situações que tinham acontecido comigo, e eu falei, eu vou mudar e vou começar a dizer que eu sou um imã de pessoas legais. E eu comecei a dizer isso, eu comecei a ir pra frente do espelho e eu falava, eu sou um imã de pessoas legais. Entrei em um trabalho novo, comecei a falar sobre isso, eu sou um imã de pessoas legais. E, nossa, eu conheci tanta gente legal nesse tempo, que, assim, eu super recomendo. Se quiser usar aí, fazer um mantra na sua vida, também faz, porque isso ajuda. Tô dizendo que eu fiz mágica. Talvez se a gente pensar na mágica no sentido da varinha de condão, não faça sentido, né? Mas pensar na mágica como no sentido do nosso potencial criativo, no nosso potencial de co-criar a realidade que a gente deseja. Então, sim, eu acredito um pouco em mágica. E uma sugestão na hora de olhar para esses planos é muito... Eu não quero te desencorajar a fazer planos, tá? Eu quero te encorajar a fazer planos com o pé no chão. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente faz uma lista muito grande de coisas que gostaria, de desejos, só que é mais desafiador para sustentar várias decisões ao mesmo tempo, principalmente quando essas decisões elas são algo completamente novo para os nossos padrões da atualidade. Então, vamos olhar para frente, pensando no que quer de novo, no que quer atrair, mas também vamos olhar para trás, né? E não precisa, pode olhar para sua infância, mas olha para esse ano de 2025 como foi e avalia nas áreas da sua vida, né, que você pode também estar seguindo pelo nosso amigo Baguá. Né? Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando sobre as áreas da vida. Você pode olhar para essas áreas da vida e avaliar dentro de si como foi o seu desempenho ao longo do ano em cada um dessas ambiências, né, desses espaços dentro da sua vida, para que você possa traçar os seus objetivos do próximo ano com o pé no chão, com consciência. Porque aí você faz uma lista, às vezes 20 itens, vários itens, e você consegue reduzir para 2 ou 3, e aí você consegue colocar bastante energia, você consegue agir com foco em cima desses planos, né? E então
é isso. Eu acho que a gente só vai se ver de novo no ano que vem, aqui, né, nesse espacinho. Então eu te desejo um ótimo final de ano, né? Podemos, né, ainda trocar, se fez sentido, se você teve algum insight, se você quiser compartilhar algum plano que você tenha para o seu próximo ano, compartilhe aqui comigo. Se ficar alguma dúvida, compartilhe aqui também comigo, que vai ser um prazer participar dessa jornada com você.